Olá a todos! Sim, hoje é o terceiro vídeo do livro de Gênesis. No vídeo passado partilhamos sobre a separação das águas em cima do firmamento e debaixo do firmamento. Hoje vamos falar sobre no terceiro dia da criação. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 9. Diz também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E diz: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Lemos até versículo 11. Nesta palavra, por que Deus não diz ao mar: produza relvas, ervas e árvores? Normalmente nós pensamos, obviamente, deve ser assim. Como é que o mar pode produzir relvas, ervas e árvores? Mas eu creio, se Deus quiser, Ele pode produzir as plantas no mar também. Então, por que Deus não diz ao mar produzir as plantas, mas sim a terra? Temos uma palavra no livro de Tiago assim. Vamos ler o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não exponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Lemos até versículo 8. A razão que Deus não permitiu as plantas no mar, o mar, mesmo como o coração do homem, duvidando constantemente, algumas pessoas têm cheio da fé na palavra de Deus, mas algumas pessoas não. Constantemente eles duvidam. Será que Jesus lavou todos os meus pecados? Será que Deus atende a minha oração? Será que Deus é comigo? Assim, lendo a palavra, ouvindo a palavra, mas às vezes não conseguem crer na palavra, mas surgem mais dúvidas no coração deles. A Bíblia diz: este tipo de coração constantemente duvidando é mesmo como a onda do mar. Ao contrário, uma pessoa crê assim: a palavra de Deus é a palavra de Deus. Se Deus dizer assim, certamente vai cumprir. A pessoa que crê assim tem um coração sólido. Não tem dúvida nem incredulidade, mas o que Deus promete, certamente vai cumprir. O coração de uma pessoa assim é mesmo com a terra que não tem vacilação. Uma pessoa ora, mas no mesmo momento duvida também. Será que Deus vai ouvir e atender minha oração? Se pensar um lado, talvez Deus vai atender. Mas se pensar o outro lado, talvez Deus não vai atender. Uma pessoa diz: sim, eu sei que Jesus lavou meus pecados na cruz. Mas também tem dúvida na palavra de Deus. Será que todos os meus pecados estão perdoados? Por isso, se pensar um lado, parece que me tornei justo, porque meus pecados foram lavados na cruz. Mas, se pensar o outro lado, parece que só sobrou os pecados.
parece que eu sou pecador ainda. Assim fica muito confuso. Então, esse tipo de coração constantemente vacilado, a Bíblia diz, é mesmo como a onda do mar agitada pelo vento. O Tiago diz, esse tipo de pessoa não pode ganhar nada de Deus. Sim, nós temos muita promessa de Deus. E também desejamos que essas promessas se cumprem. Mas não temos fé que essas promessas vão cumprir certamente. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hoje em dia, muitas pessoas esperam alguma coisa, mas não têm a certeza aqueles que eles esperam. Mas se nós crermos na palavra de Deus e ficamos na fé solidamente, de acordo da fé, Deus dará o fruto. Como Deus não produziu as relvas, ervas, flores e árvores no mar agitado, mas sim na terra sólida, o coração que produz o fruto de Deus não é um coração agitado, nem vacilado, mas um coração fica solidamente crendo na palavra de Deus. No ano 2008, quando eu tinha 20 anos, eu fui para a África, Ghana. Eu vivi lá durante um ano, fazendo trabalho de Deus como missionário temporário. Os primeiros tempos da vida em Ghana não era fácil. Diferente idioma, diferente cultura, diferente clima, diferente comida. E pouca água, muito mosquito. No início era muito difícil, mas ao decorrer do tempo, graças a Deus, eu consegui adaptar passo a passo a vida em Ghana. Comecei a aprender inglês, adaptar comida e clima. Mas uma coisa mais difícil era doenças endêmicas. Tentava evitar os insetos, mosquitos, mas eu não consegui evitar de tudo. Por isso, de vez em quando, fiquei doente de tifoide e de malária. Um dia, fui a uma vila pequena. O dia que cheguei lá, senti-me um pouco mal. Pensava que por causa de cansaço na viagem, talvez estou um pouco mal. Mas, depois de pouco tempo, o dor de cabeça piorou e vomitei tudo. E aumentou a febre até 40 graus. Certamente, isso era sintoma de malária. Quando o vírus da malária entra ao corpo, ataca a parte mais fraca. Dor de cabeça e cintura era tremenda, não consegui suportar mais. Mas não tinha ambiente ir para o hospital. Estava longe da cidade, era muito tarde, não tinha transporte público nem táxi. Pensei pela primeira vez na minha vida sobre a morte. Se piorar assim mais um pouco, talvez não poderia passar esta noite. Então eu comecei a lembrar as pessoas para me ajudar. Primeiro, lembrei-me meus pais. Eles amam-me muito, mas eles estão longe de mim. Estava em Ghana, os meus pais estavam lá na Coreia. Então, eles não podem fazer nada para mim. Depois, lembrei-me, sim, os meus queridos, família, os meus amigos, mas também eles não podem fazer nada para mim. Por último, lembrei-me Deus. Deus. Quem é que enviou-me aqui, em Ghana? Quem é que me enviou aqui em Ghana? Não era um pastor, nem os meus pais. Mas sim, era Deus. Então, por que Deus me enviou aqui em Ghana?
Por quê? Para sepultar? Ou para matar? Não. Estava muito doente e parece que vai morrer. Mas será que Deus me enviou aqui para sepultar? Será que Deus me enviou aqui para morrer? Não. Pensando o coração de Deus, e perguntei a mim mesmo. Certamente a resposta era não. Porque ainda tinha muitas coisas para fazer em Ghana, África. Quando pensar o coração de Deus, do profundo do meu coração surgiu uma grande fé. Deus não me enviou aqui para morrer. Então, mesmo que este vírus é forte e a malária é perigosa, não pode tirar a minha vida. Porque Deus é comigo. Ele é mais forte que a malária. Chegou grande paz no meu coração. Orei em paz, assim consegui dormir aquela noite. No dia seguinte, quando abri o meu olho, eu podia sentir o meu corpo foi curado completamente. Amém. A palavra de Deus, a promessa de Deus está viva. Quando as pessoas têm a doença e passam sofrimentos, eles pedem a Deus para curar. Quando está animado, pensa que talvez está curado, mas quando está desanimado, pensa que talvez não está curado. E não depende mais do Senhor e segue a circunstância. A circunstância muda, mas Deus não muda. Por isso, quando cremos em Deus imutável, dentro do nosso coração também frutifica os frutos maravilhosamente. Às vezes a palavra de Deus não serve com a nossa circunstância. Para que não possamos crer na palavra de Deus, o Satanás engana-nos em várias maneiras. Então, em vez de crer na palavra, faz-nos crer o nosso próprio pensamento. Quando seguir a miragem, parece que chegaria ao oásis. Por isso, muita gente segue a miragem no deserto. Assim, hoje em dia, muitas pessoas partiram da palavra e estão a seguir seu próprio pensamento. Agora, temos que deixar a vida que seguindo nossos próprios pensamentos e temos que voltar para a fé que crer na palavra de Deus. Independentemente que tipo de circunstância seja, quando crer na palavra e ficar solidamente em cima da palavra de Deus, Ele dará fruto para nós. Este tipo de coração, o Espírito Santo trabalhará fortemente e haverá uma mudança maravilhosa. De vez em quando, gostaria de partilhar convosco como Deus trabalhou na minha vida. E a palavra de Deus está viva e trabalha até hoje para todos nós. Deus é vivo e a sua palavra também é viva. Mesmo que a palavra de Deus não sirva com nosso pensamento, se puder deixar seu pensamento e aceitar a palavra de Deus, a vida dele será abençoada. Quando aceitar a palavra de Deus pela fé, esta palavra vai transformar a nossa vida. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.